Hebreus 11, versos de 8 a 22, diz assim a palavra: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, eles aspiram a uma pátria, o que, igreja? Superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, diz a palavra que adorou. E pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Somente até aqui, vamos orar. Amado Deus e amado Pai, é com alegria que nós nos voltamos para a Tua palavra nesta manhã, a fim de meditarmos, a fim de compreendermos, a fim de acolhermos a Tua palavra, para colocarmos em prática na nossa vida. Ó Deus, com esse objetivo que temos colocado diante do Senhor, de produzirmos, através da nossa própria vida, Pai, um bom testemunho de fé. Esse é o nosso desejo, Senhor, vivermos a nossa vida neste mundo, produzindo glória, honra e louvor ao Teu nome, através do testemunho de fé que venhamos a manifestar. Por isso, ajuda cada um dos Teus filhos, Senhor, ó Deus, em meio às suas dificuldades e lutas, Senhor, a não abrirem mão disso, meu Deus, de viverem a fé para a Tua glória e louvor. Por isso, nos ensina nesta manhã, nós Te pedimos isso, no nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Já houve um tempo, meus irmãos, em que eu assistia mais filmes. Hoje, o meu tempo para estas coisas é bem pouco. Quase não assisto televisão. Poucas vezes que eu ligo a televisão é para ver ou um jornal, ou ver lá como foi o meu time, nos últimos dias. Quase não assisto filme, mas muito mal os filmes que eu assisti pelas últimas vezes foram filmes da Disney.
E aí alguém pode falar, mas o pastor gosta de filme da Disney? Não. Na verdade, assisti por causa do meu neto. Às vezes que fui lá visitar ele em Curitiba, e ele, vovô, vamos ver um desenho? Pelo menos da Mohama, é Mohama? Mohana? Mohana, né? Moana, né? Quem tem filhos pequenos sabe, né? Da Moana eu já assisti acho que umas 3, 4 vezes, né? Todas as vezes que eu ia lá. Do Mário Bros. Então, poucos filmes, quase não assisto. Mas na época em que assistia filmes, um dos gêneros que me prendia, né, para poder acompanhar, eram os filmes de ação. Especialmente o daquela série Missão Impossível, né? Da Missão Impossível. Quando a música tocava, quem se lembra da música? Tan, 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 né? Quando tocava a música já cria ali uma certa adrenalina, né? Era sinal de que no filme a adrenalina ia subir naquele momento em que a música tocava, né? Então, eu gostava um pouco desses, né? De vez em quando passa, às vezes eu vejo um pedaço dele. Ao lermos o capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos aqui, meus irmãos, um farto material que daria, vamos assim dizer, um bom filme ou uma série com muitas ações e suspense. O capítulo 11 de Hebreus é um farto material que poderia produzir isso. E de certa maneira, eu creio que era isto que o autor da carta queria mostrar aos seus leitores iniciais, que desanimados, amedrontados, estavam com dúvidas se valeria a pena prosseguir sendo pessoas de fé ou não. Essa era a realidade no contexto aqui da carta. O autor da carta escreveu essa carta para um povo, para um grupo que estava amedrontado, para um povo que estava se perguntando, será que vale a pena sermos crentes? Será que vale a pena prosseguirmos na nossa fé? Então o autor da carta mostra que aquilo que aqueles primeiros leitores estavam passando, que era perseguições, frustrações, ameaças, que estas coisas já haviam sido vivenciadas pelos seus antepassados. Não era algo novo, não era algo inédito, não. Pessoas lá atrás, movidos pela fé ou pela razão da fé, tiveram que demonstrar fidelidade. Então o autor da carta queria que eles soubessem isso. O que, pastor? Que a fé exige ações. Quem se diz uma pessoa de fé tem que compreender isso. A fé exige ações. Nós precisamos dar uma resposta de fé aos diversos problemas, às diversas lutas que a vida possa nos trazer. Então a fé exige ações. Ações que no momento em que as tomamos, nem sempre teremos a clareza ou a garantia que gostaríamos de poder tomá-las. É muito bom quando a gente toma uma decisão ou uma ação, quando a gente tem plena convicção ou plena certeza, ou temos elementos suficientes para tomar aquela decisão e estarmos certos de que aquilo, né, vai acontecer da maneira que nós pensamos. Mas nem sempre é assim na vida, irmãos. Nem sempre é assim na fé. Às vezes nós precisamos tomar ações sem as garantias que nós gostaríamos de ter, né? sem as convicções, sempre confiando em Deus. Então aqueles antepassados tiveram que tomar essas decisões sem a clareza suficiente, sem a garantia suficiente, mas tiveram que confiar em Deus. Ações que num primeiro momento podem até gerar frustrações e um longo momento de espera. É muito bom quando a gente toma a ação e ela de imediato deu certo. De imediato não teve problema nenhum. Mas e quando a gente toma ações e de imediato que vem é um problema, é uma frustração, é uma decepção? Mas serão por meio destas ações que tomamos na nossa vida, que aqueles antepassados tomaram e que vamos tomar em nossas vidas, é por meio destas ações que nós podemos gerar um bom testemunho de fé. Então a primeira tônica da mensagem de hoje é essa:
a fé exige ações. Quem é um homem de fé, uma mulher de fé, precisa tomar as suas ações. Podemos afirmar que a fé é um desejo, uma aspiração por algo que não temos aqui neste momento, mas que nos é prometido e garantido por Deus. Toda fé, ela tem uma aspiração. E ela tem que ter uma aspiração, vamos assim dizer, superior. E nessa parte do texto que nós lemos, do verso 8 até o verso 22, nessa parte do texto, esta aspiração e desejo se relaciona ao que o autor chamou de, aqui no verso 16, deixa a sua Bíblia aberta, no verso 16 diz assim: mas agora, essas pessoas que demonstraram fé, mas agora, verso 16, eles aspiram o que, meus irmãos? Uma pátria superior, uma pátria celestial. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles colocaram a sua fé em ação, porque buscavam um lugar em que Deus havia prometido para eles. Deus disse para Abraão: sai da sua terra e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão teve a garantia de onde seria essa terra? Teria a garantia se essa terra seria boa para se plantar, de que seria uma terra que não teria problemas para poder entrar nela? Não. Simplesmente Deus disse para ele: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Então, os patriarcas buscavam um lugar, uma cidade, uma terra, uma pátria, na qual pudessem obter descanso, paz e segurança. Então essa era a meta que moveu os patriarcas. E os termos correlatos aparecem diversas vezes no texto. Se você ler o texto com atenção, você vai ver o autor colocando esses termos correlatos, Por exemplo, no verso 8, diz aqui: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o quê, meus irmãos? Para um lugar. No verso 10, porque aguardava o quê, meus irmãos? A cidade. No verso 14 diz: porque os que falam desse modo, o manifesto está procurando o quê? Uma pátria. E no verso 16 que nós lemos, uma pátria agora que seja o quê? Uma pátria que seja superior, uma pátria celestial. Então os hebreus, os leitores originais da carta, se encontravam numa situação semelhante. Eles estavam banidos de sua terra por conta da perseguição cristã. Eles estavam exilados em cidades do império, receosos pelas próprias vidas e precisavam aspirar uma pátria. Mas não simplesmente um novo lugar, não simplesmente uma nova cidade, não simplesmente uma cidade murada, não. O que o autor aos Hebreus coloca para eles é que eles precisavam aspirar a esta pátria que é superior, essa pátria que é celestial, que Deus promete aos seus filhos. Isso os leitores originais da carta. E nós, leitores contemporâneos da carta, devemos saber, meus irmãos, que a nossa casa não é este mundo. A nossa pátria não é este mundo. Amém, igreja? Nossa pátria não é este mundo. Tal como os patriarcas, tal como os nossos irmãos do primeiro século, nós estamos de passagem neste mundo. A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos e estrangeiros, forasteiros deste mundo. A nossa pátria é onde, igreja? É os céus. Diga comigo, a nossa pátria é os céus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos desse texto é isso, que os patriarcas buscavam uma pátria celestial. O autor da carta aos Hebreus estava ensinando que os hebreus precisavam procurar uma pátria celestial. E o ensino para nós hoje não é diferente. Nós também precisamos viver a nossa vida aqui, procurando essa pátria celestial. Nosso lugar não é este mundo. Mas esse desejo e esta espera pela pátria superior, aqui nesta vida, não deve ser algo passivo e apático.
Ah, não, estou esperando a pátria celestial, então eu vou para um cantinho ali, fico sentado até eu morrer, pronto, fui para a pátria celestial. Não, a nossa espera aqui por essa pátria celestial não pode ser algo passivo e apático. Na verdade, pelo contrário, nossa passagem aqui neste mundo será recheada de ações que teremos que tomar para confirmar o valor da nossa fé em Deus. Nós estamos indo para a pátria celestial, mas enquanto vivendo aqui neste mundo, tendo que tomar ações, tendo que tomar decisões, né, que comprovem o valor da nossa fé. E era isso que os leitores da carta aos Hebreus precisavam renovar em seus corações. Movido pelas perseguições, pelas lutas, eles estavam começando a viver uma vida apática, dizendo, não vou manifestar muito a minha fé, porque se eu manifestar muito a minha fé, eu corro risco, eu posso ser preso, eu posso ser morto. Então, eles estavam recuando, estavam deixando de agir em favor da fé. Então, por isso que o autor da carta, ele mostra que aqueles primeiros leitores precisavam renovar em seus corações esta convicção. Que convicção, pastor? A fé exige ações. E para ilustrar isso, o autor da carta mostra as muitas ações que os patriarcas demonstraram em sua caminhada de fé. Os patriarcas não viveram vidas apáticas. Quem conhece a história dos patriarcas, é tão claro que a vida deles foram cheias de tantas ações, que até novelas são feitas ilustrando a vida dos patriarcas. É ou não é, meus irmãos? Eu não vejo as novelas, mas eu me lembro que num dia que fui acompanhar meu pai, numa recuperação dele, né? Meus pais gostam de novela. Ver novela de tarde, de noite, né? Ver novela que já viram. Ver novela que já viram pela terceira vez, né? Então, mas eu me lembro que num dia que eu estava na casa dos meus pais e eles vendo novela, foi exatamente no episódio em que Abraão leva o filho para o Monte Moriá. E eu confesso aos irmãos que, vendo a encenação, eu me comovi. Né? Irmãos, o drama, aquilo é recheado de ação. Aquilo é recheado de emoções. Né? Então, às vezes, a gente lê o texto bíblico e parece que o texto bíblico está congelado. Não, mas a gente tem que entender ali as ações, as emoções que moveram isso. Então, o autor, a carta aos Hebreus, está exatamente mostrando isso, que os patriarcas tiveram uma vida cheia de ações, uma vida de entrega a Deus. E a lista destas ações, né, começa talvez pela ação mais importante que toda pessoa que professa a fé tem que ter. Se você professa a fé em Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer ser chamado como homem de fé, tem uma ação que é uma das mais importantes que devemos ter. E está aqui no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele tomou uma ação. E qual foi a ação que ele tomou? Ele obedeceu. Então, a ação da obediência, nós podemos dizer que é a mais importante que toda pessoa que professa a fé tem que ter. Abraão teve a sua vida totalmente mudada quando decidiu obedecer a Deus. Quem aqui teve a sua vida totalmente mudada depois que se tornou um crente no Senhor Jesus? Muda. Muda e muda radicalmente. Tem que mudar radicalmente. Ele deixou a sua parentela, ele deixou a segurança das suas propriedades, a segurança do lugar que ele vivia, ele deixou os seus planos e ele tomou a decisão de obedecer a Deus. Os hebreus, os leitores da carta, precisavam saber que nem sempre a obediência, irmãos, ouça isso, nem sempre a obediência combina com segurança. Há muitas pessoas que querem servir a Deus debaixo de uma segurança, debaixo de um conforto. Mas os leitores da carta precisavam compreender que nem sempre obedecer a Deus combina com segurança. E mesmo assim,
nós temos que prosseguir obedecendo. Era isso que eles precisavam compreender. Eles estavam vivendo perigo, eles estavam vivendo o espólio dos seus bens, eles estavam vivendo perigo de morte, mas eles precisavam saber que os antepassados que demonstraram obediência a Deus também não tiveram segurança, também não tiveram conforto, e eles precisavam tomar essa ação de obediência hoje. Então a primeira ação que nós destacamos do texto é a ação de obediência. A esposa de Sara é a mãe da nação israelita, aquela que era conhecida como a mãe dos hebreus, também teve uma ação destacada. Diz o verso 11, que diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. E aí vem a ação de Sara: pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E qual foi a ação de Sara? Uma ação de confiar em Deus, de confiar que aquele que fez a promessa iria cumprir. Deus fez uma promessa a ela e ao seu marido. Qual foi a promessa que Deus fez para Sara? Quem sabe me responder? Que eles teriam um filho. Que maravilha! Obrigado, Senhor, vamos ter um filho. Vou ficar grávida agora, 9 meses depois, o filho vai nascer. Foi isso que aconteceu na vida de Sara? Não. Teve que esperar 25 anos até que a promessa se cumprisse. Mas a Bíblia diz que ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Eles teriam um filho, mas esta promessa exigiu do casal uma confiança. Podemos dizer que este é o método de Deus agir, meus irmãos. Ele fez assim no passado, ele continua fazendo assim hoje. Qual é o método de Deus, meus irmãos? Ele faz a promessa, nós entramos com a fé e a confiança, e ele realiza no seu tempo. Esse é o método de Deus. Ele faz a promessa. Quem tem promessas de Deus aí na sua vida? Quem tem promessa? Então Deus fez a promessa para você. Qual é a ação que temos que dar para Deus? Fé, confiança, obediência, esperar. E aí ele cumpre a promessa no seu tempo. Então, obediência, confiança. Já vimos 2 ações, mas há outras. O texto também nos mostra uma terceira ação. No verso 17, diz aqui: pela fé, Abraão, quando posto à prova, o que ele fez, meus irmãos? Ele ofereceu Isaque. Ele deu Isaque. Ele confiou que poderia fazer isso. Em nossa caminhada de fé, em nossa peregrinação aqui nesta terra, nós também temos os nossos Isaques. Amém, igreja? Nossos Isaques que carregamos e que precisarão ser oferecidos a Deus, colocados no altar de Deus. Este Isaque pode ser tantas coisas, irmãos. No caso de Abraão, foi o seu filho, fisicamente falando. Mas esse Isaque pode ser tantas coisas. Pode ser um bem, pode ser um nome, pode ser um título, pode ser uma reputação, pode ser até mesmo a nossa própria vida. Nós temos que colocar isso diante do altar do Senhor. E aqueles que leram a carta compreenderam isso. Foi eu? Foi eu, meus irmãos? Acho que eu tenho que ter mais cuidado aqui, né? Aqueles que leram a carta compreenderam bem isso. O pai da fé, o grande Abraão, um dos maiores heróis da nação hebraica, estava preparado para oferecer Isaque. E eles precisavam se animar para oferecer a Deus o que fosse necessário. O que fosse necessário para comprovar a fé e dar o bom testemunho de fé, eles teriam que estar preparados para isso. Por fim, mesmo passando por tantas coisas terríveis e difíceis, os patriarcas também demonstraram uma quarta ação que a fé deles exigiram. Versos 29 e 30. Versos 21, acho que anotei errado. Versos 21, perdão. Versos 21 e 22.
Pela fé, Jacó quando estava, verso 20 e 21, perdão. Pela fé, igualmente Isaque fez o que, meus irmãos? O que ele fez? Ele abençoou a Jacó e Esaú, acerca das coisas que ainda estavam por vir. E essa mesma ação de abençoar, diz a palavra que pela fé, Jacó quando estava para morrer, o que ele fez, meus irmãos? Ele também abençoou. Então nós vemos uma quarta ação. Aqueles homens, mesmo passando por coisas terríveis e difíceis, os patriarcas foram homens generosos e abençoadores. Mesmo sabendo que a promessa da terra prometida não se cumpriria em seu tempo, eles foram homens que olharam para o futuro e foram homens generosos. Foram homens abençoadores. Nem sempre, irmãos, o esforço e o trabalho da nossa fé será colhido totalmente por nós. Você vai ser um homem de fé, vai ser uma mulher de fé. Tem coisas que você vai colher no seu tempo. Tem coisas que você vai poder ver com os teus olhos, e é algo maravilhoso. Mas tem coisas que você não vai ver com os teus olhos. Talvez sejam outros que vão colher, sejam outros que vão colher isso. Então, um homem movido por fé, ele precisa ser como um plantador de tâmaras. Quem gosta de tâmaras aqui? Eu de vez em quando como. Denise come mais, de vez em quando eu roubo umas delas. Mas ela não gosta não, Eu tenho que roubar escondido. Vou lá, uma docinha, muito docinha as tâmaras, Mas você sabe quantos anos uma tamareira demora para produzir os seus primeiros frutos? Talvez você já leu, De 70 a 100 anos. Então, um plantador de tâmara, ele tem que estar preparado para talvez nunca comer uma tâmara que ele plantou. Serão outros que irão colher. Na nossa caminhada de fé, nós temos que ser homens e mulheres assim, preparados para sermos abençoadores. Não simplesmente visando o resultado, dizendo, não, é eu que tenho que colher isso. Então, os patriarcas foram homens assim. Eles tinham a convicção da promessa de Deus. Diz o próprio texto, verso 13. Olha o que diz o verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido o quê, meus irmãos? As promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles não colheram o fruto de todas as promessas que se cumpririam depois, mas que eles foram homens abençoadores. Então eu pergunto à igreja nesta manhã, alguém está preparado para ser um abençoador de Deus na sua vida? Ser um instrumento de bênção a outras pessoas? Ainda que os frutos das suas ações de fé sejam colhidos por outro? Era isto que os hebreus que leram a carta precisavam compreender. Alguns deles iriam morrer sem provar da liberdade de ser crente. Alguns deles iriam morrer tendo seus bens saqueados. Mas o legado do testemunho de fé que eles iriam deixar iria abençoar a tantos outros que viriam depois dele, e está abençoando a nós nesta manhã. Sim ou não, meus irmãos? Então eles foram abençoadores. Então os patriarcas fizeram isso, os hebreus que leram a carta precisavam fazer isso, e nós também hoje precisamos ser homens que olhem para frente com esse sentimento de dizer, nem sempre eu vou colher o fruto da minha fé, são outros que vão colher, e eu quero mesmo assim ser um abençoador. Mesmo assim, eu quero ser esse que semeia as coisas de Deus. Então essas são algumas ações que a gente pode ver aqui no texto. Obediência, confiança, uma pessoa abençoadora. Além das muitas ações que a fé exige de nós, nós precisamos também aprender a lidar com as frustrações temporais e momentâneas
da caminhada. Aquela pessoa que queira viver a sua fé em Deus, sem passar por frustrações nesta vida, eu digo aos irmãos, é melhor escolher outra forma de crença. Se você quer ser um crente, caminhar a sua vida aqui de fé neste mundo, e dizer, pastor, não quero passar nenhuma frustração, então é melhor você escolher outra crença. Porque a fé nos prepara também para esses momentos de frustrações. A Bíblia é um livro maravilhoso, pois mostra que os filhos de Deus, mesmo sendo pessoas de fé, eles provaram os seus percalços. Abraão e Sara tiveram que aprender a esperar o tempo de Deus. Eles tiraram nota 10 nisso, meus irmãos? Abraão e Sara tiraram nota 10 na espera do tempo de Deus? Não? Tiraram não? Por que não tiraram não? Porque eles tentaram dar uma solução, tentaram manipular. Então, passaram por essa necessidade de ter que aprender a esperar o tempo de Deus. Não foi fácil, pois eles queriam que a promessa se realizasse o quê, meus irmãos? Agora. Deus me prometeu, então é agora que tem que acontecer. Será que isso não acontece com a gente? Deus me prometeu uma família toda servindo ao Senhor, quero agora. Deus me prometeu saúde, eu quero agora. Deus me prometeu um bom trabalho, eu quero agora. Então, a caminhada de fé, ela exige de nós que venhamos a aprender a passar por esses momentos, de percalços. Não foi fácil para Abraão e Sara, eles queriam que a promessa se realizasse logo. Jacó, o neto de Abraão, teve que experimentar muitas dores de idas e vindas de um lugar para o outro. Quem conhece a história de Jacó sabe muito bem o filme de ação que foi a vida de Jacó. Filhos brigando, filhos se rebelando, tantos problemas, filho que foi dado como morto, daqui a pouco está vivo, vamos para o Egito, voltamos do Egito. São as frustrações que Jacó teve que passar. José, o filho de Jacó, teve a decepção com seus irmãos, passou tempos terríveis no Egito, mas a Bíblia, ao falar de José, enfatiza uma coisa que eu quero que os irmãos marquem aí, o texto de Hebreus, e veja o que a Bíblia fala ao falar de José. Capítulo 39 de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Quem gosta da vida de José aí, diga amém. Quem queria a vida de José para si? Deixa só na Bíblia, pastor. Gênesis 39, versos 21 e 23. Olha o que a Bíblia fala ao falar de José. Foi um homem que teve uma vida extremamente difícil, mas a Bíblia traz um detalhe importante sobre a vida deste homem. Diz aqui, verso 21. O Senhor, porém, era o que, meus irmãos? Peraí. Era com José mesmo, pastor? Se o Senhor era com José, por que deixou ele passar por tudo que ele passou? E diz a Bíblia, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Verso 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor fazia o que, meus irmãos? Prosperava nas mãos de José. Então nós precisamos compreender isso, que fé não significa uma vida de tranquilidade, que fé não significa uma vida toda encaixadinha, como um quebra-cabeça em que você coloca tudo no seu lugar. Não, a fé exige ações, mesmo naqueles momentos em que somos frustrados, mesmo naqueles momentos em que as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Ainda que haja um esforço em nossos dias para vincular a fé a uma vida de sucessos humanos, a gente tem visto isso, né?
As pregações de muitos lugares são exatamente assim, uma associação da fé aos sucessos humanos. Ainda que haja esse esforço, na verdade, irmãos, a fé deve ser associada à certeza que Deus está conosco nos bons e nos maus momentos da nossa vida. Isso é verdadeira fé. A verdadeira fé é essa. É aquela que nos faz confiar em Deus nos bons momentos, mas também nos momentos de adversidade, de frustrações, de decepções. E os patriarcas viveram isso. Os leitores da carta aos Hebreus viveram isso. E nós precisamos viver isso também hoje. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então os leitores da carta precisavam saber, meus irmãos, que eles estavam semeando, como fizeram os seus antepassados. Semeando o quê, pastor? Semeando um bom testemunho de fé. Alguns frutos os patriarcas puderam colher e ver. Graças a Deus por isso. É ou não é, meus irmãos? Se a gente fosse viver a nossa fé aqui, sem ter pelo menos alguns frutos para a gente colher e provar na nossa vida, quão difícil seria. Mas Deus, em sua graça e sua generosidade, Ele nos faz colher alguns frutos. Fez isso com os patriarcas. Os patriarcas puderam colher alguns frutos e ver. Abraão, no Monte Moriá, quando levou Isaque para o sacrifício, ele pôde ver o livramento glorioso que Deus trouxe a ele e a sua posteridade. Foi às vezes, eu não sei os irmãos, mas às vezes quando eu leio um texto bíblico, eu tento adentrar nas emoções que aquilo provoca. Seja quem é pai aqui, você já fez o exercício de se colocar no lugar de Abraão naquele momento do Moriá? Quem já fez esse exercício? Eu tento fazer, mas eu saio rapidinho dele. Eu só vou no primeiro segundo, porque é muito difícil imaginar o que se passou no coração, na mente de Abraão naquele momento. Mas o momento glorioso foi quando ele pôde voltar com Isaque descendo ao monte e dizer: Deus nos deu o livramento. Deus foi gracioso e generoso conosco. Também Abraão pôde ver o início da promessa de uma numerosa nação se iniciando, ao ver a sua posteridade avançando. Deus fez a promessa com ele de que ele seria pai de numerosa nação. Segundo o próprio texto, diz aqui a palavra, deixa eu voltar aqui a Hebreus 11. O próprio texto aqui nos mostra que, verso 9, pela fé, Abraão, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em terras com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Então Abraão começou a ver a sua posteridade se formando. Ele viu Isaque, viu seus netos, viu que a promessa de Deus iria se cumprir. Outros frutos, os patriarcas não viram, mas previram. O próprio texto diz que eles tinham uma convicção tão grande, irmãos, de que a promessa iria se cumprir, de que o próprio José anunciou que os filhos dele, e os filhos de seus irmãos sairiam da terra do Egito. José disse assim: meus ossos vão ser enterrados aqui, mas um dia o Senhor vos visitará, vos tirará daqui. Eu quero que vocês levem os meus ossos para sepultar na terra que o Senhor vos dará. Então eles tinham tanta convicção disso que tomaram isso como certo. Mas ainda que eles tenham chegado longe em seus testemunhos de fé, o texto afirma que as promessas passaram por ele, mas se cumpriram plenamente aonde, irmãos? Em Cristo Jesus. Eles viram a promessa. Nós já vimos aqui o verso 13, Todos eles morreram na fé, sem ter obtido o quê, meus irmãos? As promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então eles viram essas promessas, sabiam que elas eram verdadeiras,
mas essas promessas se cumpriram plenamente, não na época deles, se cumpriu plenamente em Jesus. Pois a pátria superior que eles tantos desejaram, onde está essa pátria superior? É a nação de Israel hoje? É aquela terra lá que tem conflito o tempo todo? Será que ela é a pátria superior? Não, meus irmãos. A pátria superior nos é garantida somente em Cristo Jesus. É Ele que garante a nossa entrada nessa pátria superior. O herdeiro da promessa, que o texto nos fala aqui, que Abraão entendeu que Isaque era o herdeiro da promessa, mas a Bíblia fala claramente, e o apóstolo Paulo afirma isso na carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 16, quem gosta de anotar, Paulo afirma isso claramente, que Isaque não era o herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa era Cristo. Cristo é o filho, o herdeiro da promessa. E Isaque aponta para Cristo com respeito àquele que foi levado para o sacrifício. Então, quando nós lemos também o momento em que Abraão leva Isaque para sacrificar, isso está apontando para um outro sacrifício. É ou não é, meus irmãos? Está apontando para Cristo. Mas a diferença crucial é que Isaque foi poupado por Abraão, mas Cristo não. Cristo foi sacrificado pelo Pai. Cristo foi sacrificado em nosso favor. Então, na execução do seu plano eterno para salvar os eleitos, Deus nos escolheu. Deus escolheu nos salvar mediante a fé que a graça de Cristo faz brotar em nossos corações. Então Deus nos dá a graça, a fé brota no nosso coração e nós podemos começar a nossa caminhada. Mas esta salvação que nos foi trazida por meio de Cristo Jesus, ela é revelada ao mundo. Como é que você revela a sua fé lá fora? Como é que você revela a sua fé lá fora? Né? A graça veio e encheu o seu coração de fé. Mas isso é apenas o início. Esta fé precisa ser revelada lá fora. Precisa ser mostrada ao mundo. Então, através da fé, né, ou usando a linguagem da carta aos Hebreus, pela fé é que nós demonstramos por meio das nossas ações. Então a fé exige ações. O bom testemunho da fé é a resposta que estamos dando em contrapartida à obra maravilhosa da salvação que Deus operou em nós por meio de Cristo Jesus. Deus fez uma obra maravilhosa em nós, essa obra está aqui dentro de nós. Mas qual é a contrapartida desta obra? É o bom testemunho de fé. Isso tem que aparecer lá fora. Em todo tempo, haverá aqueles que estarão dando o bom testemunho da fé. Amém, meus irmãos? No passado, bem distante, os patriarcas, eles deram o seu bom testemunho de fé. Na ocasião da carta que estamos lendo, os hebreus também deram o seu bom testemunho de fé. E agora, eu e você, nós precisamos também dar o nosso bom testemunho de fé. Então, se você pudesse lembrar, qual foi a maior prova de fé que você já teve que dar em sua caminhada como um cristão? Qual foi a maior prova? Naquele momento, eu me lembrei de um testemunho de um dos nossos bispos, que foi da aeronáutica por muito tempo, né? Ele hoje está na reserva. Uma vez ele contou o seu testemunho, que foi um testemunho muito marcante, em que ele é crente há muito tempo, e foi crente no período que ele serviu na aeronáutica, e ele procurava dar o seu testemunho em todo lugar que ele estava, inclusive dentro do quartel. E o quartel no qual ele servia, ele recebeu um novo comandante, eu não sei qual o termo que usa na aeronáutica, né? Mas recebeu um novo chefe, vamos assim dizer, um novo comandante.
E esse comandante, sabendo que ele era crente, porque ele também já tinha um posto ali dentro daquele batalhão, sabendo que ele era crente, chamou o bispo, né, o Birajara, que é o bispo que eu estou falando, chamou o bispo Birajara e falou: aqui dentro do quartel, você é mais crente ou você é mais militar? Era o chefe dele perguntando isso. E ele disse para o chefe: em qualquer lugar, eu sou mais crente. O chefe não gostou não. Começou a perseguir ele dentro do quartel. Até que chegou um momento em que houve um problema lá no gabinete do chefe. Ar-condicionado, uma máquina lá, alguma coisa que deu problema. E quem no quartel era habilitado para consertar aquilo? Quem era a pessoa, meus irmãos, habilitado? O bispo. Mandou chamar ele consertou. E dali para frente mudou a visão do chefe. E só sei que o bispo Birajara contou que no final da caminhada dele, ele e esse chefe se tornaram bons amigos, grandes amigos dentro do exército. Mas no início, ele teve que passar por uma prova de fé, de dizer que ele era mais. Em qualquer lugar, meus irmãos, nós temos que ser mais crente do que qualquer outra coisa. Na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Então, se você tem sido chamado a testemunhar a sua fé nestes dias, não murmure, não desanime, não retroceda, apenas faça uma coisa: confie que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo hoje. Ele continua fortalecendo os seus filhos, Ele continua capacitando os seus filhos, Ele continua trazendo graça e poder sobre nós. Amém, igreja? Então, vamos nos colocar de pé e vamos pedir isso a Deus, que Deus esteja trazendo sobre nós esta fé renovada, esse desejo renovado de testemunharmos a nossa fé em todas as situações da nossa vida. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo da sua vida espiritual, cristã, e talvez você esteja sendo muito chamado a testemunhar a sua fé nestes dias, seja por qual situação for, mas que você, compreendendo o que foi pregado nesta manhã, compreendendo que os antepassados deram o seu testemunho, que os primeiros cristãos deram o seu testemunho, e que hoje nós desfrutamos do legado que eles construíram, nós também precisamos, nos nossos dias, construir um legado, onde nossa família possa provar deste legado, onde a nossa igreja possa se beneficiar desse legado, onde as pessoas que nos cercam possam ser beneficiadas. Então, se você tem esse desejo, feche os teus olhos e comece a orar nesta manhã, dizendo: Senhor, renova em mim, meu Pai, esta graça, esta fé. Eu quero viver os meus dias, meu Deus, dando esse bom testemunho de fé em todo o tempo, Pai. Seja nas situações mais adversas, meu Deus, que eu possa ter isto em mente, meu Pai, que os meus antepassados, que os meus irmãos, ó Deus, cristãos, servos do Senhor, viveram tantas coisas, Senhor, para darem um bom testemunho de fé, e hoje, Senhor, eles estão, ó Deus, vivendo na igreja triunfante, fazem parte daqueles que já estão com o Senhor, provando das bênçãos do Senhor, e em breve, meu Pai, também nós estaremos com eles. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, meu Pai, renova em nós esta força, renova em nós esta alegria, Pai, de nos mantermos fiéis a Ti em qualquer momento da nossa vida, Pai. Nos momentos de alegria, nos momentos de bênção, de podermos, Senhor, Te agradecer, Te louvar, cantar louvores ao Teu nome. Mas nos momentos de adversidades, de lutas, podermos continuar confiando e esperando no Senhor, meu Pai. Então, meu Pai, se há entre nós, irmãos e irmãs, Senhor, que estão vivendo momentos assim, Senhor, sejam de alegria,
que estejam louvando e bendizendo o Senhor. Que sejam momentos de adversidades, que estejam confiando e sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. O Senhor fez promessas, ó Deus, a Abraão, o Senhor fez promessa a Isaac, a Jacó, a José, e essas promessas o Senhor cumpriu, seja em parte, ou cumpriu na história. E nós cremos, Senhor, que as promessas que o Senhor também tem feito a nós, ó Deus, algumas delas nós iremos ver com os nossos próprios olhos, iremos desfrutar com a nossa própria vida. Mas algumas outras, Senhor, ainda que nós não venhamos a ver com os nossos olhos e provar com a nossa própria vida, nós nos alegramos em saber que elas se cumprirão, Pai. De ver nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos se rendendo ao Senhor através do legado de fé que nós vamos deixar para eles. Ah, meu Pai, que o Senhor possa operar isto na vida de cada um dos teus filhos, a fim de que esse bom testemunho de fé esteja sendo manifestado por cada um de nós, não somente dentro da igreja, que é o lugar mais fácil para darmos esse bom testemunho de fé, mas de manifestarmos esse bom testemunho de fé lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na faculdade, na escola, de que todos possam conhecer que em primeiro lugar na nossa vida reina o Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém, dê um glória a Deus, e diga: Senhor, obrigado pela tua presença e palavra nesta manhã. Amém, igreja? Quem foi abençoado pela palavra? Amém. Coloque em prática essa palavra na sua vida.